Vamos ficar de pé. Bem-vindos ao 11º Congresso de Pastores e Líderes da Nova Vida. Eu estava aqui antes dessa reunião pensando num slogan para essa nossa reunião. E aí eu tive uma ideia assim que acho que ninguém ainda usou. Nesse congresso somos todos Nova Vida. O que você achou desse congresso? Somos todos Nova Vida. Acho que nunca ninguém pensou num slogan tão criativo. Graças a Deus. É com muita alegria que nós recebemos todos vocês aqui. E a gente, obviamente, chegamos aqui com uma certa tempo, um certo caminho de oração, pedindo a Deus que Deus realmente nos abençoe esse tempo aqui, que a gente se aproveite o máximo que nós podemos aproveitar aqui. Então vamos orar, vamos pedir a graça de Deus sobre nós. E eu gostaria que você orasse, que você levantasse as mãos e que aí no seu lugar você conversasse um pouco com Deus sobre, quem sabe, a sua expectativa. Dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu cheguei aqui, e eu quero, Senhor, eu desejo, eu entendo que também eu preciso, Senhor. É necessidade, Pai, minha, aprender, ouvir, receber. Pai querido, o Senhor sabe, não como nós estamos apenas por fora, a nossa aparência, mas o Senhor sabe o que vai no coração de cada um de nós. Com certeza, como pastores, ministros, esposas de pastores, líderes, há muitos cuidados que ocupam o nosso coração, Pai. E aqui mesmo somos tocados e ainda nos mantemos ligados na igreja, na Tua igreja que deixamos na nossa cidade. Mas as notícias chegam, os cuidados chegam, os problemas chegam, o telefone toca, a mensagem chega dizendo: aconteceu isso, faleceu uma pessoa. Pai, vem derramar sobre nós a Tua graça, Pai. E nos capacitar a confiar totalmente no Senhor esses dias, para que nós possamos não estarmos aqui tão divididos assim interiormente, Pai. Dá-nos esta bênção, dá-nos esta graça, Senhor. Ajuda cada um de nós. Eu sei que o Senhor sabe o que cada um está vivendo, os desafios, as lutas, aquilo que deixamos, as contas que têm que ser pagas e essas responsabilidades todas. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de cada um de nós, cada uma das nossas igrejas, independente de estarmos lá, o que falta, o que precisa, o que acontecer. O Senhor é aquele que edifica e que cuida da igreja, Pai. Dá sossego para o meu irmão, dá paz para o Teu servo, Senhor. Dá tranquilidade, faz ele saber lá no íntimo, Senhor, que por maiores e mais difíceis que sejam os problemas e as necessidades que ele deixou lá, que o Senhor está tomando conta, que o Senhor está cuidando, que o Senhor não se esquece, que Tu és soberano, meu Pai. Pai, derrama sobre nós aqui a Tua presença nesta noite, a Tua palavra. Pai, que o nosso coração seja esta terra maravilhosa, essa terra abundante, que nós tenhamos esse desejo de ouvir, de aprender, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Obrigado por todos os nossos irmãos de Cuiabá, que vão estar aqui agora nos abençoando, ministrando aos nossos corações. Que o Senhor use cada um deles, ó Pai, com graça, com liberdade e com unção dobrada do Teu Espírito Santo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Antes de nós louvarmos a Deus, conheça um irmão, o nome de alguém que você não conhece. Vá alguém que você fala, não sei o nome desse irmão, dá um abraço nele. Amém.
guarde, te use, poder e graça. Você eu não falo não, querido. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre todos. Amém, queridos? O cinegrafista me fez um pedido para que eu fizesse a vocês um pedido, né? E isso foi depois corroborado pelo pedido também do Incutim. É o seguinte, ele vai fazer a filmagem, ele diz, eu vou repetir as palavras dele. A gente quer que fique uma coisa bonita, que a gente depois vai levar para casa, vai ver e assim por diante. Então ele pediu que nos momentos de louvor, as pessoas que estivessem nesses cantos aqui, pudessem dar 2 passos para o meio para tomar esse meio aqui. É só isso que ele pediu, tá bem? Todos compreenderam? Só 2, meu bispo. Isso, ótimo, obrigado, bispo, obrigado. E o senhor sabe que toda vez que o senhor faz, ó, o pessoal nem tinha se animado a fazer, mas o senhor já não tomou, já tomou. Pronto. E assim, quando eu disse 2 passos, tranquilo, tá bem, irmão? Pode ser 1,75, 2,22, não precisa ser uma coisa, tá? O Salmo de número 150, versículo 2 diz assim: que nós devemos louvar ao Senhor na imensidão da sua grandeza, louvar ao Senhor pelos seus feitos poderosos. Sem dúvida nenhuma, o fato de estarmos aqui são resultados, o fato de todos nós estarmos aqui é resultado da mão do Senhor. O Senhor nos trouxe, o Senhor nos fez chegar a este lugar, e é esse mesmo Deus que está presente entre nós. E o Senhor disse: onde houvesse um congresso da Igreja de Nova Vida, ali eu me faria presente. Você diz, mas está escrito? Está escrito. Por quê? Porque todas as vezes que é um congresso de Nova Vida, todas as vezes, a palavra epicêntrica, a figura epicêntrica é Cristo Jesus nosso Senhor. Então, louvemos e bendigamos o seu santo nome. Ele é digno de honra, glória e louvor. Aleluia. Diga comigo, louvado seja o Senhor. Quantos têm razões para enaltecer ao Senhor nesta noite? Aleluia. Bendigamos o nome de Jesus e vamos suplicar que Ele sonde nosso coração, nosso interior. Esta canção diz assim: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. E mais, Senhor, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me, Senhor, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me como instrumento afinado em tuas mãos. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor. Vamos levantar a nossa voz. E me conheces, quebranta, Senhor. Transforma-me, ó Deus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me
e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-nos, ó Deus, usa-me, Senhor. Levante a sua voz e a sua alma e diz assim: usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aplauda o Senhor que é digno de louvor. Aleluia, aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor, na sua presença, adorando, amém? O Senhor nos chamou para ser luz e sal dessa terra, amém? Que nós vamos empenhados em cumprir esse chamado, amém? Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito. O que? Perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Vamos declarar: move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Diga pra ele.
Aleluia. Sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas. Tem poder. Ele tem. Pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Nosso mundo terminará. Cantamos para a tua glória, Senhor. Para a glória do Senhor. Isso, nosso mundo terminará. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Isso, nosso mundo terminará. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Isso, nosso mundo terminará. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Tua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Se você tem dificuldades de louvar ao Senhor aqui, vai ter muito mais dificuldades nos céus. A Bíblia diz que lá é glorificando o tempo todo, exaltando o Senhor o tempo todo. Então aqui nós estamos num treino, amém, irmãos? E no treino a gente já vai dando tudo que tem. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Você sabe que toda palavra com relação a Deus, toda palavra que busca definir a Deus, o empobrece. Não tem palavra nenhuma que possa dizer o que Deus verdadeiramente é. Não tem vocabulário, absolutamente nenhum termo é capaz de dizer o que Deus é por si só. Mas em Lucas no capítulo 1, versículo 37, um anjo do Senhor falando com uma mulher. Quando esta mulher não acreditou que Deus pudesse fazer qualquer coisa, ele disse: pois para Deus nada é impossível. O Deus a quem nós servimos é o Deus das impossibilidades. Pode fazer qualquer coisa. Louvemos ao Senhor, bendigamos o seu santo nome. Nesse espírito de, ouvindo a sua voz, reconhecermos a sua soberania sobre nós e dizermos: tu és Senhor, o Deus do impossível. Louvemos ao Senhor a uma só voz, dizendo assim: o meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai. O que o Senhor já fez? Que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões e faz mais. Faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir o ser, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar.
É o mesmo, não muda. É o mesmo hoje e sempre há de ser. Nosso Deus é o Deus do impossível. Escolhe alguém e diz pra ele assim, ó: e fará o impossível por você. E fará o impossível por você. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, aleluia. Faz a tempestade se acalmar. Levante-se. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar. Paralíticos e coxos fez andar. Nosso Deus é o mesmo, não muda. É o mesmo hoje e sempre há de ser. Nosso Deus é o Deus do impossível. Já escolheu alguém? Diz pra ele: e fará o impossível por você. E fará o impossível por você. Aleluia! Louvado seja o impossível que minha mão não alcança, sua mão não alcança, já está nas mãos do nosso Senhor. Aleluia! Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor também diz que eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, amém? O nosso Senhor, o nosso abrigo, o nosso protetor. Aleluia. A ti bendirei para sempre. Diga para ele: em ti, Senhor. Em ti confiarei, Senhor.
Amém. Quando o louvor está tão bom, a gente, né? Mas já acabou, não vai cantar mais. Amém. Dê um abraço do irmão que você não abraçou e senta, tá legal? Ainda. Amém. Amém. Glória a Deus. Falei para você dar um abraço, não falei para você conversar. Amém. Deus é bom. Eu era pastor novinho na igreja de Nova Vida de Botafogo. E foi um tempo muito bom lá, muito especial. E trabalhávamos muito. Aí resolvemos fazer uma pesquisa dentro da igreja. E foi legal o que as pessoas mais gostavam, o que as pessoas mais tinham dificuldades. E nunca me esqueci de a opinião de uma senhora da igreja, que ela escreveu que a pior hora para ela no culto, o momento que ela menos gostava é quando mandava dar a mão para a pessoa do lado. Eu jamais esqueci disso, porque para mim isso era uma coisa que nunca passou na minha cabeça que seria essa dificuldade para alguém. Então, sempre que eu falo para as pessoas darem abraço, né? Sempre que eu falo para as pessoas darem as mãos na igreja que eu sou pastor, eu falo, Senhor, que ninguém fique perturbado com essa hora, né? Como eu sou italiano, descendente de italiano é muito pegajoso, né? Gosta de abraçar, dar aquele beijo babado na cara das pessoas, né? Amém. Bom, eu não tenho muita coisa que falar nessa noite, só pedir aquelas clássicas cooperações nesses encontros. Nosso encontro é um encontro um pouco mais familiar, não é? Só registrar aqui e agradecer o carinho do pessoal da IBPaz. E eu queria que você visse a turma grande que a IBPaz trouxe. Queria que o pessoal da IBPaz ficasse de pé para os demais conhecerem. Olha aí, olha aí, olha aí. Legal. A continuar assim, o próximo encontro será o encontro de pastores de líder da IBPaz do Brasil. Aí nós vamos trocar. Espero que o pastor Isaías deixe o bispo Tito dirigir o louvor aqui no próximo cantar uma música. Bom, você já sabe, a gente se esforça para fazer o melhor, para que as coisas funcionem bem. Qualquer problema, qualquer dificuldade, fale, procure o pastor Henrique do conselho, o Robson, pode falar comigo, pode falar com a Kátia. Qualquer dificuldade, qualquer coisa que você tiver necessidade, você pode contar conosco. Aquele pedido sempre básico de nos ajudar no horário, não é? Horário de começar as nossas reuniões, hora de começar os nossos seminários. Os nossos deslocamentos aqui são curtos, não é? Não são tão assim distantes, então procurar todos nós, né? Começar por nós, nos esforçar para que os horários andem bem. Amém? Amém. Graças a Deus. Você leia o nosso manual aí, tem as informações gerais, tem a programação, tem aí as folhas para você anotar qualquer anotação que você quiser fazer, ok? Nós vamos ouvir o bispo Tito, que vai nos abrir esse congresso com essa primeira palavra. Vamos receber o bispo com carinho, amém? Ele é nosso, não quer dizer que não devemos honrá-lo, né? Bispo. Amém, obrigado, bispo Miguel. Boa noite, queridos.
Nós já cumprimentamos alguns, os demais aí, aguardem que a gente vai depois dar um aperto de mão. Eu comentei com o Bispo Miguel, conversando há pouco no jantar, eu senti muita dificuldade em preparar essa reflexão dentro dessa temática que nós escolhemos aí, integridade. Não sei se pela quantidade de exemplos na Bíblia, de chamamentos que a Bíblia faz a respeito de integridade, ou, quem sabe, o receio de falar de algo que eu não esteja vivendo. Porque é muito complicado falar de integridade. Muito complicado. E nós que já caminhamos aí uma jornada na vida espiritual, já participamos de N congressos, de seminários, enfim. E muitas vezes a gente apenas participa. Outro dia encontrei com uma pessoa e ela, cheia de entusiasmo, me disse: bispo, estou chegando de um congresso e o pastor fulano arrebentou. Nós temos essa expressão, né? Quando o cara prega mais ou menos, arrebentou. O bispo tem que ouvir essa mensagem. Tá bom, querido. Me empresta o CD, me dá o CD, eu vou ouvir e tal. Passou-se um tempo, fiquei sabendo que a pessoa estava toda ela complicada, envolvida em problemas. Aí eu me perguntei, mas e aquele negócio de que arrebentou? Será que não conseguiu arrebentar os problemas dele? O cara estava numa pior, já tinha deixado a igreja, pediu ao pastor para liberá-lo, já não queria mais participar da obra, estava emburrado em casa, amuado. A gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente participa de congressos, porque há um fator emocional no meio de tudo isso aí, né? Eu me emocionei aqui quando nós cantamos o Deus do Impossível. Por quê? Porque eu estou dentro de uma impossibilidade. Eu acredito que muitos de vocês aí, a gente tem N problemas. E eu estava dizendo quarta-feira lá na igreja: gente, eu estou pedindo a Deus que me ensine a ter fé. A Bíblia diz assim: ensina-me, os discípulos pediram a orar, né? O salmista disse: ensina-me a tua vontade. Eu disse: Senhor, eu vou pedir, ensina-me a ter fé. Porque eu peço e nada está acontecendo. O que está ocorrendo? Aí eu me lembrei que Paulo entrou em Listra, lá em Derbe, nas suas caminhadas, entrou na cidade e viu um homem lá aleijado desde de nascença, a gente não sabe da idade. Aí Paulo olha para ele e viu que ele tinha fé. Eu digo: mas que negócio é esse? Viu que tinha fé, um aleijado, um sujeito que nem conhecia Paulo, ouviu falar de Paulo. Eu olhei no espelho, olhei para mim mesmo, para ver se eu tinha fé. Eu vi 2 olhos com catarata. Eu fiquei cismado, eu disse: oh Deus, eu quero aprender a ter fé. Porque no meio das tempestades, das lutas, aí os discípulos tinham fé. Jesus disse: ó, homens de pequena, então, mas tinha uma quantidade de fé, bolas. Então nós temos que ter um cuidado muito grande para aproveitar esse tempo para deixar Deus falar conosco. Estava lendo na Ultimato, uma dessas últimas revistas, e o Amorese, acho que foi ele que escreveu um artigo, e ele disse assim: eu estava sentado numa determinada reunião, seminário, e um pastor sentou ao meu lado e me viu com anotações, né, caderno e caneta na mão, e perguntou assim: mas você ainda anota? Como se as experiências da vida, né, fossem suficientes. O senhor ainda anota mensagens? Ele disse que olhou para a pessoa assim, para o pastor, e não sabia responder. Eu disse, o rapaz disse assim: eu tenho PhD, PT, PCDB. Aí disse: parabéns, tal. Aí ele resolveu responder e disse: eu anoto, porque quando eu entrei aqui, eu pedi a Deus: Deus, fale comigo. E eu estou pronto para ouvir a voz de Deus. Então, que a gente tenha essa disposição de ouvir a voz de Deus.
Acredito que não vai haver, pode ser, que um dos pregadores, preletores, traga algo novo. Mas o que a gente vai falar é o nosso cotidiano, é o dia a dia. E que Deus nos permita, pelo menos, alcançar esse objetivo. Amém, queridos? São 9h20, às 9h27 eu entrego a palavra ao pastor Bispo Miguel Incuto. Abra comigo em Jó, não poderia ser diferente. Capítulo 2, verso 9. Jó 2, verso 9. Que diz assim: então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Palavras da esposa de Jó. Que Deus nos ajude a trazer algumas referências de vida e bíblicas ao seu coração nesta noite. Talvez você conheça o escritor e pastor Bruce Wilkinson, já deve ter lido o livro A Oração de Jabez, escrito por ele. Mas ele escreveu um outro livro, chamado Santidade Pessoal. E ele conta uma experiência que numa das suas conferências, ele fez uma pergunta à plateia. Ele disse assim: se você tivesse que se definir em apenas 5 palavras, quais palavras você usaria? Pense um pouquinho. Se você tivesse que se definir, na sua sequência, ele pergunta à plateia: alguém por acaso escreveria santo, santidade? Eu aproveito esta pergunta dele e me dirijo a vocês. Se nós tivéssemos que nos definir, será que nós colocaríamos a palavra integridade na nossa lista de 5 palavras? Eu posso me definir começando: eu sou bonito. Não na terra do pastor Isaías. Eu sou isso. Será que eu colocaria: eu sou santo? Eu sou íntegro? Será que faz parte da minha bagagem esta temática tão complicada, que não é fácil da gente discorrer sobre a mesma? Mas eu tenho uma certeza de que se a gente parar e pensar seriamente, nós vamos descobrir, queridos, uma forma diante de Deus de viver essa vida qualificada por Ele, como uma vida, sim, de santidade. E para começar, eu quero apresentar aqui um slide rapidinho, que diz assim: qual o grau de sua integridade? Tem uma escala aí de 1 a 8. Se você fosse apontar o grau, agora a gente tem que ser honesto, né? Parte-se do princípio de que nós somos honestos. Qual o grau? Quanto você apontaria? 8? Quem sabe 5? É bom que nós comecemos a pensar, porque durante estes dias vamos ouvir muito a respeito disso. O outro slide diz o seguinte: qual o nível, isso com certeza será abordado, da minha integridade na família? Nível de integridade na minha vida pessoal. E no nosso caso aqui, na maioria, no nosso trabalho ministerial, diaconal, qual o nível? Nas minhas atividades seculares, muitos trabalhos secularmente, e na minha vida espiritual. São perguntas simples, que muitas vezes nós não queremos nem respondê-las, mas é bom que a gente pense.
E eu então faço esse desafio para você, é o último slide aí, só para que a gente... né? Se a sua avaliação for menor do que 8, você tem que dar uma parada e pensar um pouquinho numa forma de mudar. Porque integridade é como mulher grávida. Não existe meia gravidez. Ou é, ou não é. Ou sou, ou não sou. E, diz lá, o que está presente na vida, ela está presente na vida ou está ausente? Não há meio termo com respeito a isso aí. Então, essa é a nossa proposta, esse é o desafio. Com certeza os outros preletores vão trazer também algo especial para nós. Eu quero começar esta nossa reflexão afirmando que há um fator que está, acredito eu, sempre presente praticamente em quase tudo que nós realizamos. E este fator chama-se fator erro. Fator erro. Isso significa, queridos, que todos nós vivemos com a possibilidade de, num momento para outro, escorregarmos, cairmos num buraco escuro, perdermos o rumo. De um momento para outro, a gente pode ser atropelado por uma situação para nós indesejável, mas que acabou se tornando real na nossa vida. Isso acontece, chama-se fator erro. E talvez por essa razão, a Bíblia, através da graça do Espírito Santo, se preocupou em descrever as personagens que a compõem, que faz parte dessa história, em preto e branco. A Bíblia conta a história de homens e mulheres, não em cores. Ela não aponta simplesmente o lado claro, positivo, as conquistas, as vitórias daqueles que caminharam, que cumpriram um determinado mandato, que obedeceram a uma determinada ordem de Deus. Não. A Bíblia não se omite em descrever as falhas, os deslizes, as mentiras, que muitas vezes ocupam espaço. E no caso destas pessoas descritas, principalmente no Antigo Testamento, também no Novo, tomaram conta estas situações estranhas e destruíram a vida de muitas pessoas. A avaliação da esposa de Jó, que nós lemos aqui, pode ser enquadrada na possibilidade de uma avaliação falha, de uma avaliação errada, de uma avaliação feita fora do foco. Por quê? Primeiro, porque ela não participou do diálogo entre Deus e Satanás, ela não sabia de nada. Como Jó também não sabia. Talvez por essa razão tenha ela se expressado da maneira como se expressou. Ela não conhecia os planos de Deus em relação ao seu marido. E em segundo, ela julgou pelas circunstâncias, pela realidade que se desenrolava diante dos seus olhos, como muitas vezes nós fazemos. Somos analíticos, somos matemáticos, gostamos de analisar as coisas, queremos que tudo seja feito dentro dos conformes, temos um receio muito grande de nos arriscar. E ela incorreu num erro. Julgou segundo as aparências. Mas é preciso entendê-la também, afinal de contas, ela era mãe dos filhos também, de Jó. Dos filhos que morreram. Ela também sentia as dores, as aflições. Ela foi tomada de surpresa, ela não sabia o que estava acontecendo. O marido estava saudável, de repente cai doente. Tudo estava em ordem, de repente tudo desmorona. Então, ao declarar esta palavra tão dura,
amaldiçoa a Deus e morra, a gente tem que entender o que estava acontecendo com ela. Porque você há de concordar comigo que todos nós enfrentamos esses dramas no nosso dia a dia. E muitas vezes se torna até fácil julgar uma pessoa quando nós estamos fora do problema, fora da crise, fora da tempestade. É muito fácil. Por isso eu digo que a possibilidade do erro, ela se verbaliza nas nossas atitudes, nas nossas ações. Você se lembra, lá em Marcos capítulo 14, quando Jesus falando lá com seus discípulos, Pedro levanta a voz e diz assim: não, Senhor, não, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Se nós fôssemos julgar Pedro, nós teríamos que concordar, ele estava falando a verdade, era o sentimento dele, era o desejo dele, era a vontade dele. Não, eu jamais vou te abandonar, Senhor. Pedro imaginava que todos que ali estavam poderiam falhar, menos ele. A sua autoconfiança o tornava imune a qualquer tipo de erro, de falha, de deslize. E há uma frase que é muito perigosa, até mesmo no exercício espiritual, é quando a gente diz assim: não, isso nunca acontecerá comigo. Mas muitas vezes acontece. Há uma afirmação feita por um escritor, pastor, David Fisher, escreveu O Pastor do Século XXI, um livro. Ele diz o seguinte: o ministério pastoral é a estranha combinação de ser amado e desprezado, aceito e criticado, seguido e rejeitado, diz ele. E parte do entusiasmo, parte da depressão que acontece muitas vezes, é fruto desta dicotomia, deste processo de ser aceito e ao mesmo tempo ser rejeitado. E ele conclui dizendo: a desilusão pastoral é filha da deslealdade. Esse não é um assunto sem importância, é na realidade uma questão de integridade, diz ele. A história de Jó, tão conhecida nossa, é uma história que retrata o valor de uma vida pautada pela integridade. Começa o texto, você tem aí a sua Bíblia: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus, evitava fazer o mal. Qualidades que todos nós perseguimos, pelo menos eu. Pelo menos eu. Muitas vezes eu me pergunto: será que Deus olha para mim e me vê como eu sou? Porque eu me acho santo. Como dizia lá em Minas, de pau oco, mas pelo menos santo. Santinho do pau oco. Como é que Deus me vê? Nesse meu esforço, nessa minha dedicação, nesse desejo de fazer a obra dele. Será que Deus não compreende que eu sou assim? Tem até coroinha. Já tudo preparado. Jó era inteiro. Integridade tem como raiz a palavra inteiro. Algo que não está dividido, algo que não está partido, algo que não está fragmentado. Querido, será que nós temos uma vida assim, um ministério assim? Se não temos, nada é impossível ao que crê. E nada é impossível ao nosso Deus. Deus pode nos fazer santos. Santifica-os na tua palavra, disse Jesus. Que nós saiamos daqui melhores do que nós entramos.
Apesar de termos alguns batistas aqui, mas a gente... Nós estamos correndo um risco muito grande, viu, queridos? No início do nosso relacionamento com o pastor Isaías, ficou estabelecido que ele mudaria a placa. Mas essa turma aí está parecendo um camelo. Pediu para colocar a cabecinha na tenda porque estava ventando muito. A areia estava incomodando. Aí a areia começou a bater no pescoço, ele disse, só mais um pedacinho. Mas está batendo aqui nas minhas costas. De repente o camelo entrou, só não dá 2 aqui, então é melhor você sair. Eu acho que a sugestão do bispo Miguel aí vai... Daqui a pouco nós vamos ter congresso da IBPAS em Águas de Lindóia. Uma vida íntegra é uma vida reta, é uma vida dominada pela imparcialidade, é uma vida pautada pela sinceridade. E o livro de Jó, queridos, nos desafia a viver essa qualidade de vida, mesmo sob pressão. Porque é interessante observar que a integridade do patriarca Jó não o livrou do sofrimento, não o livrou das perdas, não o livrou das frustrações, que muitas vezes acontecem conosco. O ser íntegro não significa que eu vou estar livre agora de problemas, não vou dever mais a ninguém, não vou sofrer, não vou perder, não. A gente estranha muitas vezes acontecimentos que envolvem a nossa vida, porque nós nos achamos justos. Nós nos julgamos merecedores dos melhores elogios. Há uma certa frustração, pelo menos acontece comigo em certas ocasiões, que quando eu prego, quando eu me derramo, aí eu desço com aquela cara assim de fotografia, como é que é a cara de paisagem, lá, esperando que alguém venha dizer, ô bispo, o bispo arrebentou, hein? Ninguém me arrebenta, irmãos. Dá um sentimento de frustração, de meu Deus. Mas é preciso entender que não há uma relação lógica entre o que a gente faz e o que a gente recebe. Não. Integridade é um modo de vida. E não simplesmente um elemento fruto da meritocracia. Não. É interessante observar que a integridade de Jó estava pautada em outros valores. Em outros valores. João Calvino, ele ficou tão fascinado com o livro de Jó, que diz que ele dedicou 159 dos seus 700 sermões comentando esta experiência singular de um homem que era considerado inteiro diante de Deus. Ele analisou por todos os ângulos, 159 sermões foram dedicados para tentar descobrir que integridade era esta. Até mesmo as queixas, os lamentos de Jó, eles se encaixam na moldura da nossa vida. Quem nunca reclamou? Quem nunca murmurou diante de uma injustiça? Diante de um sofrimento imerecido? Qual pastor que já não voltou para casa depois de alguns cultos para chorar a perda de fulano, a perda de ciclano, a palavra de Beltrano? Quantas vezes? Conversando com um pastor, muito amigo nosso, eu prego de vez em quando na sua igreja. Cheguei um domingo lá para pregar, ele me disse, sua palavra, querido, veio trazer respostas para a igreja. Aí me contou a experiência, uma das pessoas mais ligadas, mais achegadas, ocupando posição de liderança e tal, levou um monte de gente acusando a igreja disso, acusando o pastor daquilo. E ele disse assim, nós passamos aqui um deserto, nós sofremos.
O jornalista Philip Jansen, ele faz um comentário muito interessante sobre os sofrimentos de Jó. Ele diz assim: o livro de Jó não está centralizado de forma alguma no problema do sofrimento. Os detalhes do sofrimento servem de ingredientes da história, o material de que é feita, mas não compõe o tema central. Visto como um todo, o livro de Jó é sobre fé. Se você olha todo o livro no seu conjunto, é um livro sobre a fé. A história de um homem escolhido por Deus. A gente não sabe a razão, mas foi escolhido por Deus para viver uma experiência penosa, estarrecedora, através da tribulação. Sua reação apresenta uma mensagem que se aplica não somente a pessoas em sofrimento, mas a toda pessoa que vive, diz o autor, no planeta Terra. A história, querido, nos mostra o grande dilema de Jó diante deste momento que ele viveu. Ele não podia rejeitar a Deus, pois isso destruiria a sua fé. Por outro lado, ele também não podia admitir que o seu sofrimento era merecido. Ele não podia entender, pois isso destruiria a sua integridade. Foi a acusação dos seus amigos. Confessa o seu pecado, fale logo, declare, isso aí tudo vai passar. Mas Jó disse: não, eu não posso fazer isso, eu não errei, eu não pequei, eu sou íntegro, eu sou puro. Ele não podia perder nem a confiança em Deus, nem a sua fé em Deus, e muito menos a sua integridade. Então, rapidamente, para a gente entender este primeiro tópico, vamos ver como Jó lidou com a sua integridade diante de fatos que ele não conseguia explicar. Eu apontei aqui, em primeiro lugar, que a integridade de Jó teve que passar pelo crivo da adversidade. Está aí entre os versículos 9 e versículo 11, do capítulo 1. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Diabo tentando impressionar a Deus. Tu mesmo, diz o Satanás, abençoaste, tens abençoado tudo que ele faz. Parênteses, Deus abençoa o íntegro. Deus abençoa a pessoa que busca integridade em tudo que faz. Deus abençoa. E o diabo sabe disso. E aponta para Deus: tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz. E Deus vai abençoar tudo o que você fizer, dentro da sua capacidade de ser íntegro, inteiro diante dele. Mas estende, disse Satanás, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. E com certeza ele amaldiçoará. Ele o condenará na tua face. Por experiência destes anos, eu sei que poucos de nós conseguimos atravessar um mar de adversidade sem perder essa, eu diria, inteireza de vida. A adversidade, seja ela de que natureza for, é sempre uma prova da nossa fé, da nossa disposição de permanecer lado a lado com Deus. Queridos, se a fé faz tantas coisas como a Bíblia nos diz que faz, eu preciso aprender a exercitar essa fé. Eu preciso vencer estes momentos críticos. Eu preciso vencer as adversidades que vêm como chuva sobre a minha cabeça. Se a Bíblia nos afirma que para aquele que crê não há coisas demasiadamente impossíveis, eu tenho que acreditar, eu tenho que me segurar nisso. Do contrário, eu estou perdido.
É na adversidade que provamos a qualidade da nossa fé, da nossa entrega, da nossa disposição de esperar em Deus. É muito fácil e simplório a gente dizer, lá no Salmo, espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo, espera, pois, pelo Senhor. E daí? Estou esperando. Há 12 anos. Gastei tudo que tinha com os médicos. Estou esperando há 38 anos em cima dessa maca. Quantas vezes a gente coloca diante de Deus fatos? Eu estou pedindo a Deus um milagre durante estes dias. De uma certa forma, minha esposa não pôde vir por N razões. Eu vim sozinho. E quando eu dirijo sozinho, eu venho gritando dentro do carro. Ninguém me ouve mesmo. Espero que Deus ouça, né? Pois é, mas eu venho gritando com Ele. Eu fiquei recitando salmos para Ele, que Ele mandou escrever. Apressa-te, Deus, em socorrer-me. Dá-te pressa, Senhor, em ajudar-me. Fico clamando. Por quê? Porque a adversidade incomoda. A adversidade nos faz agir de uma forma diferente, mais humana do que espiritual. E não é bom pensar na adversidade apenas no contexto de sofrimento físico, de perdas de bens, de censura de amigos, de parentes. Não. A adversidade está presente nos momentos em que nós estamos, muitas vezes, em silêncio, em casa, sozinhos, entregues aos nossos desvaneios. Muitas vezes ela acontece assim. Estou lá, naquele silêncio, e muitas vezes esta adversidade exerce uma força muito maior, muito mais destrutiva no meu espírito, na minha alma. Como disse o salmista, o que adiantou eu conservar o coração puro? O que adiantou eu servir a Deus? O ímpio está aí, gozando da vida, fazendo isso, fazendo aquilo. Você conhece a história de Asaf? Muitas vezes acontece isso. Deixe-me citar uma declaração feita por Alan Redpath, no seu livro Formando um Homem de Deus. Ele diz assim: o que uma pessoa faz quando está sozinha com os seus pensamentos, decidirá o que ela é quando estiver em público com outras pessoas. Está ali aquilo que arruína o caráter de um homem pela autoindulgência, ou aquilo que forma o caráter de um homem pela autodisciplina. Espero que você tenha entendido isso. Se uma virtude que tem deixado espaços no nosso coração é a virtude da disciplina. Nós precisamos pedir a Deus que nos ensine a ser mais disciplinados. A gente pensa que tem o direito de fazer qualquer coisa que o coração deseja, mas não temos. Os nossos desejos precisam estar afinados com os desejos de Deus. Amém, queridos? Lidar com os pensamentos é um exercício que demanda disposição, perseverança e, acima de tudo, paciência. A paciência funciona nestes momentos em que a mente começa a caminhar por caminhos estranhos. Aí, essa paciência vem e trava, ela age como um freio. Ela nos faz aquietar o coração e esperar o socorro que vem do Senhor. Quando eu pedi, Senhor, ensina-me a ter fé, veio ao meu coração o Salmo 46 que diz: aquietai-vos, fique calmo, fique quieto. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, ponto final. Se Ele é Deus, Ele vai cuidar dos meus problemas. Se Ele é Deus, vai me ajudar a atravessar essa adversidade. Se Ele é Deus, Ele vai cuidar de mim como um pai cuida do filho. E como um avô cuida da neta. Se Ele é Deus, Ele não vai permitir que as circunstâncias pesem mais forte do que a mão dEle. Ele vai cuidar. Tiago fala algo interessante sobre Jó, na sua carta.
Ele diz lá no capítulo 5, verso 11: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Na verdade, ver Jó como um homem paciente é um exercício até um pouco difícil de ser praticado. Será que ele foi mesmo paciente? Ele declarou lá, capítulo 6 de Jó, verso 11: que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Palavras de Jó. Como posso ter paciência? Mas no fundo a gente percebe que Jó, ele foi paciente em suportar as acusações e foi paciente em ouvir as argumentações de Deus. Queridos, a nossa integridade não pode estar desassociada da adversidade. Pois quanto menos a gente espera, a gente é confrontado com situações que fogem do nosso controle, com perdas que chegam. Há menos de um mês, eu estive num sepultamento de uma pessoa, de uma família que era da igreja, saíram, estão numa outra igreja. E essa pessoa, uma senhora, sentiu uma dor do lado, foi ao médico, não tinha nada, saúde perfeita, estava almoçando com a filha, sentiu uma dorzinha do lado, foi ao médico, foram fazer uma série de exames, uma bateria de exames, descobriram que aquela dorzinha nada mais era do que um câncer já instalado nos ossos, e já com metástases para os pulmões. 2 meses depois de ter um diagnóstico, nós estávamos participando do sepultamento dessa irmã. Como fazer? Como reagir diante de situações que nos atingem assim duramente? Ninguém espera que essas coisas aconteçam. Parece que isso só acontece com os outros, nunca conosco. Mas são estes os momentos, queridos, para nós levantarmos a voz e declarar com toda a força: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, e levantar as mãos e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Se é que nós confiamos nesse Deus que nos chamou para servi-lo. Jó disse, capítulo 27, verso 6: manterei minha retidão e nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Que palavra que nós precisamos colocar como prática de vida. Manterei minha retidão, não a deixarei, mesmo com todas as perdas. Eu vou manter a minha consciência pura. Integridade tem a ver com adversidade. Mas integridade, Jó teve que passar também pelo crivo da visão. Capítulo 3, verso 11. Ele diz assim: por que não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre? A visão de Jó, estava ela limitada, presa às circunstâncias do momento em que ele vivia. E eu quero dizer para você que esta forma de enxergar os desafios fragiliza ainda mais a nossa confiança em Deus. Jó começou a trazer maldição para a sua própria vida, porque eu não morri. Maldito seja o dia em que eu fui gerado. Esta limitação, queridos, em compreender os propósitos de Deus, fez Jó mergulhar num poço de amargura, de depressão, de revolta. Estava lendo uma estatística que chegou às minhas mãos outro dia, do outro lado, lá dos Estados Unidos, dos pastores, 70% dos pastores estão prontos a deixar o ministério. 70%. Muitos já não aguentam a pressão
e até mesmo estão dispostos a desfazer a família, porque já não conseguem mais viver uma qualidade de vida dentro de casa. É muito complicado. Mas é interessante quando a gente lê a resposta de Deus, nos capítulos finais do livro, a gente percebe algo muito importante. Deus respondeu a Jó sobre essa situação toda, sem dizer uma só palavra sobre o sofrimento. Se você estudar o livro de Jó, você vai verificar. Deus não se preocupou em explicar a Jó. Jó, eu estive com Satanás, você conhece ele? Nós tivemos lá um bate-papo. Aí ele começou a dizer umas coisas lá. Satanás, você quer saber? Vamos fazer uma aposta? Jó, eu apostei com Satanás. Eu disse, você pode fazer com Jó tudo que você quiser, menos tirar a vida dele. Então, tudo que aconteceu com você, Jó, não, Deus não se preocupa. Queridos, guarde isso. Deus não se preocupa em explicar para nós nada do que Ele faz. Ele não tem esta preocupação. Um pai não tem que explicar tudo que faz ao filho. O filho não precisa se preocupar quanto o pai paga de aluguel, quanto o pai paga de prestação do carro, quanto o pai paga pelas roupas. Não, ele é filho, acabou. Deus não tem que se explicar. Não se explicou para Jó, não se explica para nós. Ele quer apenas que nós confiemos nele, a tempo e fora de tempo. Eu tenho errado, eu tenho pecado nisso, porque muitas vezes eu insisto com Deus para que Ele me mostre por que eu estou enfrentando, eu não mereço, Senhor. Quantas vezes eu paro para perguntar, Senhor, mas só por causa daquele pecadinho? Oh, coisinha de nada. O Senhor está me castigando desse jeito? E quando eu pecar de verdade? Não. Deus fica calado. Ele entende das nossas fragilidades. Quando Deus fala com Jó, Deus transcende os tormentos que invadiram a vida do seu filho. Deus vai além. Deus começa a falar da sua criação. Deus começa a falar do seu poder. Jó, vem cá, meu filho, quem fez tudo isso aí? Quem criou todas estas coisas? Será que você consegue fazer isso? Jó estava com uma visão limitada. Nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para nós enxergarmos. Porque estas crises, essas dificuldades, elas mexem com a minha pureza, com a minha santidade, com a minha integridade, com o meu desejo de me manter íntegro diante de Deus. Eu começo a buscar opções, eu começo a buscar atalhos, eu começo a buscar outros valores, tentando preencher, tentando resolver aquele quadro que eu estou enfrentando. Não, abra os olhos. Josafá, nós não temos força. Eu não sei o que fazer. Ora, um rei chegar a esse ponto de dizer eu não sei o que fazer. Mas uma coisa eu vou fazer. Os meus olhos estão postos no Senhor. Acabou. A vitória foi conquistada. Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, porque de Ti vem o nosso socorro. Estava dizendo na igreja outro dia que a gente tem que tomar muito cuidado com frases estereotipadas. Mas nós, pastores, não criamos essas frases, são frases bíblicas. Então, quando eu digo, os meus olhos estão postos em Ti, estou dizendo da palavra de Deus que não volta vazia. Quando eu digo que Deus é meu socorro, minha fortaleza, é porque está escrito. E a palavra de Deus é verdadeira na minha vida e tem que ser na sua.
porque Ele cuida de cada detalhe. Deus não é só criador, Ele é mantenedor de tudo que fez. Você não precisa saber, querido e querida, o porquê de algo estranho está acontecendo na sua vida. Você simplesmente tem que guardar Romanos 8:28. Ponto final, acabou. Se não sabe o que está escrito em Romanos 8:28, volte para a escola bíblica. Mas você sabe que não é fácil aceitar que todas as coisas, não foi fácil para Jó aceitar que todas as coisas pudessem cooperar para ele. No momento em que ele estava vivendo, a dor era grande, maldito é o dia em que eu nasci. Nós precisamos pedir a Deus que mantenha a nossa integridade, a nossa confiança, a nossa dependência nele, independentemente daquilo que está acontecendo hoje, aqui e agora. E para a gente avançar e terminar, como Paulo disse aos Filipenses, finalmente, irmãos, pregou mais 3 horas. Jó teve, através da sua integridade, que passar pelo crivo das escolhas. Jó 27, versos 2 e 5 diz: pelo Deus vivo, que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Seria bom que nós gravássemos esta última frase: minha integridade não negarei jamais até a morte. Amados, a vida nos convida a cada momento a escolher coisas que atendam às nossas necessidades, que satisfaçam as nossas vontades, que alegrem o nosso coração. Isso faz parte, é inerente à nossa natureza humana, mas nós precisamos ter cuidado com estas escolhas. Saber escolher pode fazer uma grande diferença entre uma vida pautada pelo sucesso, pelas conquistas, e uma vida privada da presença de Deus. Você conhece o famoso, já falecido, um dos pioneiros no Evangelho, A.W. Tozer. Ele fala sobre integridade ministerial de uma forma muito importante. Me permita fazer esta citação. Ele diz assim: o ministério é uma das profissões mais perigosas. Satanás sabe que a queda de um profeta de Deus é uma vitória estratégica para si. Por isso, não descansa dia e noite, inventando armadilhas ocultas e forços para o ministério. Talvez, diz Tozer, um exemplo melhor seria o dardo envenenado que apenas paralisa sua vítima, pois acho que Satanás tem pouco interesse em matar sem rodeios o pregador. Um ministro ineficaz, meio vivo, é uma propaganda melhor para o inferno do que um bom homem morto. Por isso, os perigos do pregador bem provavelmente serão espirituais e não físicos. Veja que coisa importante. A preocupação é com o espírito, é com o nosso interior, é com aquilo que ninguém vê. É esse mundo que é nosso e de Deus. Jó tinha uma visão dos seus sofrimentos, como humano que era. Sentiu na carne as dores. Mas eu concordo com Tozer, acho precisa esta definição, que o diabo muitas vezes, ele apenas nos fere. Ele prefere ver um ministro que não é íntegro, que não é inteiro, que não é saudável, que não tem integridade espiritual.
ele aleja o ministério e ganha com isso. Por isso, eu creio que se há uma necessidade vital para nós que somos pastores, líderes, quanto para a nossa vida pessoal, familiar, é a de cultivar, buscar por todos os meios possíveis, cultivar a integridade em tudo aquilo que a gente faz, em tudo que a gente pensa. Seja íntegro em sua fé, seja íntegro em seu caráter, seja íntegro em seus pensamentos, seja íntegro em seu compromisso com a igreja, seja íntegro em sua mente, seja íntegro em seus relacionamentos. Foi pela integridade de Jó que Deus lhe concedeu o dobro de tudo o que ele havia perdido. Foi pela integridade dele. Qual é o nível da minha integridade? Qual é o nível da sua integridade? Se ela está num nível ideal, aproveite. Faça um novo compromisso com Deus. Tenha certeza de que essa integridade vai ser considerada por Ele. E Deus vai dar a você a chance, as possibilidades de fazer muito mais do que você tem feito até agora. De dobrar como dobrou para Jó tudo que ele possuía. Se você não tem, peça a Deus: Senhor, ajuda-me, santifica-me, toca na minha vida, me dê forças, me dê capacidade que eu não tenho. Eu sou afeito às coisas do lado de fora. Eu me deixo levar. Estava pregando domingo de manhã, estava dizendo: gente, como é fácil nós sermos enganados. Como é fácil. Apresentaram a Josué roupas rasgadas, pão duro, o recipiente que carregava o vinho e a água, já estavam todos eles secos, rachados, e disseram: olha, nós viemos de longe. Os israelitas pegaram aqueles elementos, examinaram e fizeram uma aliança com os gibeonitas. Eles enganaram. Josué depois descobre e diz: mas vem cá, por que vocês nos enganaram? Muitas vezes o engano entra de uma forma assim bem sorrateira. Custou a Josué uma batalha que ele não precisava enfrentar. Teve que enfrentar 5 reis por causa desses gibeonitas. Por quê? Porque ele cedeu a um engano. Nós precisamos pedir a Deus discernimento, pedir a Deus iluminação, pedir a Deus graça, para que sejamos poupados dessas artimanhas do diabo. Que durante estes dias fale Deus conosco, e fale alto, para que a gente ouça, para que nós saiamos daqui pelo menos com um desejo maior. Não, eu vou tentar, eu vou buscar, eu vou fazer, se necessário, o impossível para ser uma pessoa íntegra, uma pessoa pura, uma pessoa segundo o coração do meu Deus. Que seja assim na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé que eu quero orar com você. Glória a Deus. Nós estamos iniciando os trabalhos. E normalmente o primeiro dia é um dia cansativo, que a gente chega de viagem. Nós poderíamos estender, convidar vocês a vir à frente, orar. Vai chegar o momento de nós termos esta ministração. Mas agora, depois do que você ouviu, o pouco que você ouviu, pense naquele slide. A minha integridade, como está? Qual é o nível dela? Se necessário for, à noite, dobre seu joelho no quarto, com seu colega, com quem está com você, e orem. Orem. Não perca a visão. Não se prenda apenas ao momento cruel e difícil. Quando eu estudei esta mensagem, preparei esta mensagem, tem outras que estavam na lista lá, prego qual delas. Não, é essa que você está precisando dessa, porque eu estou vivendo isso.
preciso. As lutas, os temores, as preocupações. Eu preciso entender aquilo que a gente canta. Deus cuida de mim. No meu pensar, no meu viver, no meu falar, Deus cuida de mim. E nós não saímos daqui dizendo, fulano de tal arrebentou. Não, queridos, eu quero sair daqui arrebentado, quebrantado, mudado, transformado. Este é o meu desejo. Este é o meu desejo. Curva a sua cabeça. Põe a mão no coração. Pai, estamos cumprindo o primeiro passo nessa temática tão importante para a saúde espiritual da tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus. Tu conheces o nosso coração. Nós já cantamos, sonda-me, ó Deus. Nós já nos abrimos a Ti nesta noite. Tu sabes, Pai, que a nossa vontade é fazer a Tua vontade. Mas muitas vezes o sofrimento é tão grande que, como Jesus chegou a dizer, Pai, que não se seja feita a minha vontade. Ele não expressou qual vontade era essa, mas que a tua vontade seja feita. Com certeza ele estava sofrendo naquele momento, e a vontade dele seria aliviar aquela dor, mas ele disse, não, Pai, que a tua vontade seja feita. Eu te peço que a tua vontade seja feita na vida de todos que aqui se encontram, quer sejam pastores, líderes, diáconos. Em nome de Jesus, começa um trabalho, começa algo novo, Deus, algo novo. Nós não queremos apenas ouvir, Pai, nós queremos sentir, nós queremos nos apropriar, nós queremos, Pai, beber desta fonte de integridade. Ser misericordioso, Deus, ser misericordioso. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Que ao lermos novamente esta história tão traumática de Jó, a gente perceba, Pai, a luta que ele teve para manter a sua integridade. Que o Senhor nos ajude. Eu entrego em Tuas mãos este recado e peço que seja ele plantado no coração de cada um de nós, para a edificação das nossas vidas e o engrandecimento do Teu reino, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos terminar cantando esta canção. Onde quer que você esteja, feche os seus olhos, por favor, diz assim: eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, cuida sim. Deus cuida de... Quantos creem nesta palavra? Digo assim: Deus tem cuidado da minha vida. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.
à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Quantos podem afirmar com toda certeza: eu sou fruto do cuidado de Deus? Nem sempre a gente percebe, mas a gente sabe, tem certeza que Deus tem cuidado de nós. Aleluia. Se na vida, diz o poeta, se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei, eu sei, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras, muitas outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, cuida sim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Bendecemos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. A integridade de Jó precisou passar pelo crivo da adversidade. Precisou passar pelo crivo da visão e precisou passar pelo crivo das escolhas. Que esta palavra não apenas penetre em nossa mente, mas decante e desça mais profundo em nossos corações. Vamos orar na certeza de que vamos levar conosco e já vamos remoendo, né, aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, preparando-nos para que o Senhor ainda tenha a ministrar. Eterno e soberano Deus, obrigado por esta noite. Louvamos o teu nome, Senhor, na certeza de que o Senhor tem cuidado da nossa vida. Obrigado, Senhor, muito obrigado. À semelhança do teu servo, nós também precisamos aprender do Senhor. E o Senhor tem prazer em nos ensinar, tem prazer em nos colocar ao lado, nos dar a mão, nos impulsionar. Obrigado, Senhor, muito obrigado por tua palavra ministrada nesta noite, em nome de Jesus. E todos digam uma só voz, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.